E vamos para mais um BitGet Traders de Elite, dessa vez um convidado muito especial que já me contou aqui nos bastidores, já até mostrou a estratégia, eu sei que ele opera de uma maneira muito diferente do que a que vocês viram até aqui. Vai ser um bate-papo muito legal com meu amigo Rodrigo Miranda, um prazer te receber, cara. Prazer é todo meu, tamo juntos. Vamos que vamos aí para mais um podcast aí. Tamo junto. E cara, você é o fundador da Universidade do Bitcoin, como é que Isso, surgiu essa história sou aí? fundador da Universidade do Bitcoin. Iniciou porque eu tinha caído num golpe, né, tinha caído numa pirâmide, Começou bem já, né? começou bem, né. Grande maioria da galera que começa no mercado cripto caiu numa pirâmide, foi ali 2016 para 2017, teve uma febre de pirâmides nessa época, BTC muito barato, Ethereum também muito barato na época, tinha 1 ano aí de existência Ethereum. E aí eu fui procurar na internet, tinha poucas pessoas ensinando sobre esse conteúdo, né. Eu fiquei muito chateado com a situação, por eu ter perdido dinheiro. Era uma época que nem tinha corretora Eu direito, também né, perdi cara? dinheiro também transferindo dinheiro para um P2P, que o cara falou que ia transferir o Bitcoin e não me mandou, eu não tinha noção, né, de como era isso, como é que funcionava. Então o cara mandou um vídeo para mim falando que já tinha mandado o Bitcoin para minha carteira para eu mandar o dinheiro, mas ele pegou um vídeo qualquer, né, e eu não tinha muita noção do endereço ali, de depósito, né, de receber, de transferir, como é que era, as confirmações do Bitcoin também na época, na blockchain do Bitcoin, eu não tinha nenhum conhecimento técnico. E aí eu fui procurar informações na internet, tinha poucas pessoas ensinando. Na época era o Nerd Bitcoin, que nem tem mais, e o Fernando Urich, eram os únicos ali. E aí eu criei um grupo do Whats e o canal do YouTube e comecei com a Universidade do Bitcoin. Eu praticamente comecei quando era mato. Todos os grandes canais que tem hoje aí, em algum momento, foi inspirado pela UniBTC, em algum momento foi aluno nosso também, né? Eu tenho muito orgulho de ter ajudado muita gente no começo. E é isso, aí surgiu, né, a UniBTC. E a ideia era começar de uma forma pequena, realmente para ajudar, mas o negócio foi tomando uma dimensão muito grande. Na época eu trabalhava com educação financeira mais focada em comportamento, mindset, ajudando as pessoas a mudar, reprogramar a mente referente à mentalidade de investidor. E com o Bitcoin eu fui migrando aos poucos, cada vez mais para o mercado cripto, né. E hoje eu sou praticamente 80% do meu trabalho é mercado cripto e 20% é mercado tradicional. Então foi assim, a ideia começou a partir de uma dor que eu tinha, fui procurar a solução na internet, poucas pessoas entregavam esse conteúdo, e aí nós criamos o canal do YouTube. E quando você começou, você já era trader, mas no mercado tradicional. Isso, já era trade. E quando que você iniciou no mercado tradicional? Saí no mercado tradicional em 2015, eu tinha uns 2 anos aí, Entendi, 2 anos, 2 2 anos. anos. É, Foi então 2014 para 2015 que eu iniciei no mercado tradicional. sim. Então quando você chegou no mercado cripto, apesar de não conhecer muito o mercado em si, já tinha noção de como é que funcionava o mercado É, financeiro. Isso é importante, né? já tinha uma noção, já tinha uma boa noção ali. Por isso que eu consegui pegar um time muito bom ali em 2017, porque o mercado esticou demais em 2017. Uhum, Então ali a partir dos 13 a 14 mil dólares em 2017, eu já comecei a realizar muito do que eu tinha. entendi. O mercado chegou a 17, 18, eu realizei também uma boa parte. Eu fiquei com muito pouco Bitcoin ali naquela base do 18, 19. Cheguei a fazer algumas realizações ao vivo, inclusive. Eu tinha uma grana na época, aquela corretora brasileira lá de Curitiba, que depois quebrou, Qual que é? uma Bitbanco, era Bitbanco, mas não sei o quê. Nem me Pô, esqueci o recordo. nome da corretora, cara. Na época ela era uma das grandes no Brasil Hum, e ela é muito boa para transferência, assim, né? Enviava o dinheiro rápido e tal. Eu fiz, cara, uma realização de quase 500 mil reais numa manhã. Foi 470, 480 mil reais na época. hum. Aí depois eu fiquei pensando, né, imagina se eu Se tivesse. não realiza. Cara, meu Nossa! Deus. Porque um mês depois, o que que aconteceu? Essa corretora criou um jeito lá que a galera ganhava muito dinheiro fazendo arbitragem. Uhum. E eu desconfiei daquele jeito de arbitragem. Muita gente ficou de olho grande ali, né? Foi pela ganância, falando, cara, eu tô fazendo muito dinheiro, eu tô arbitrando aqui. Vários canais, inclusive, que estão hoje ainda de pé, né, na internet. Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo criou muito a ganância nessa época e eu achei alguma coisa muito estranha ali. Nessa época eu já tinha realizado quase tudo, eu estava com pouco lá e eu peguei esse restinho que estava lá, saquei tudo. E Uhum. pedi para os meus alunos saírem fora também dessa corretora na época, né. E foi um time muito bom, que a gente saiu fora
E aí, meses depois, descobrimos que foi um grande golpe, né, feito no Brasil. Acho que de corretora brasileira foi o maior golpe aí do Brasil. Caramba. É. É, de repente o seu saque dos seus alunos ajudou a quebrar a corretora. Já Não, parou não pra foi pensar não. nisso? Não foi não, não foi isso não, não foi isso não. O cara era Fizeram realmente a corrida o cara bancária da realmente era corretora? golpista, né, o cara era muito golpista, muito golpista. É, aquela famosa pirâmide do início, né, ainda bem que saiu É, cedo. Ainda é. bem que saiu cedo que deu O certo. cara era muito golpista, não era pouco não. O cara era muito golpista, muito golpista. Mas, enfim, então a gente realizou forte ali, né, só abrir esse caso aqui, né, até para ficar como educação para as pessoas, né. A gente teve um problema recente que foi com a FTX no ano passado, e é sempre bom o dinheiro do hold não deixar em corretora. O Uhum. dinheiro que deixa na corretora é o dinheiro do trade, né. Dinheiro do O dinheiro do trade. hold você tira da corretora. E toda vez que a corretora tiver esses sinais, né, de muitas vantagens, né, é para você levantar, assim, abrir os olhos, porque a corretora é uma empresa como qualquer outra, ela precisa se manter, ela precisa ser lucrativa, né? Então, não Existe tem dinheiro di não fácil, né. não existe dinheiro fácil no mercado. Mas foi desse jeito ali. Então o mercado tradicional, ele me ajudou a ter essa noção de eu controlar melhor a minha ganância. Não que eu não tenha errado depois disso, mas ali em 2017 a gente acertou muito bem ali os alvos ali. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante, você comentou que hoje 80% do seu operacional é mercado cripto e 20% é mercado tradicional, mais Isso, ou menos. isso, Isso isso, da parte de trade, né? Ou isso. de investimento longo prazo Investimento disso. também, Investimento também. investimento também. Mas no trade é mais ou menos isso também, 80-20. Essa base aí. Eu acho interessante isso, porque acho que tem muita gente que começa a aprender, por exemplo, a operar mercado cripto e acha que só sabe operar mercado cripto, ou acha que só sabe operar mercado cripto. Mas a partir do momento que a gente define um operacional, e você tem um backtest dele, ainda mais se for um operacional voltado a smart money, a institucional, é um operacional que vai funcionar em todo Vai lugar. funcionar em qualquer lugar, exatamente, Porque os exatamente. players, na maioria das vezes, são os mesmos. Isso é São um os mesmos. ponto importante também. Aham, Então, da uhum. mesma forma que o cara consegue ganhar dinheiro no mercado cripto, ele consegue ganhar com o index, igual a gente tava falando aqui agora, Isso. com Operar o câmbio. vários índices ao redor do mundo. Até o próprio Forex, eu mesmo falava que nunca operaria Forex, né. Eu tenho operado algumas vezes Forex, não é para day trade, né, é montagem de posição, é um swing trade mais voltado para position. Então, eu pego paridades onde estão ali em exaustão, Uhum, em zonas muito importantes de resistência ou de suporte, onde tem smart money, eu monto uma posiçãozinha ali, né, porque no geral 80%, 85% dos rompimentos são falsos, então se eu uso a estatística ao meu favor, 80% das vezes, 85% das vezes eu vou acertar. Os outros 15% que eu vou errar, no final do mês, é muito pouco comparado ao que eu acertei. sim. Então, É, você opera com uma taxa de acerto bem eu só alta, né? preciso usar a matemática ao meu favor. Por exemplo, esse último mês aí de julho, na UniBTC, a gente não levou nenhum stop. Todas Olha. as operações nossa lá com os alunos, a gente não teve um stop. A gente foi levar um stop agora, essa semana, na Didix. Na realidade, eu esperei a confirmação dela da perda dos $2. A gente fez a venda no 1,98, só que entrou um fluxo forte do Bitcoin ontem de ontem, né? Uhum, E quando entrou aquele fluxo grande de alta, eu fiquei com medo da Didix também dar uma estourada, que quando o sim. BTC sobe 3, 4%, Altcoin as explode. altcoins sobem 8, 10. E aí a gente saiu no 2,1, 2,2. Levamos stop de 1,5%. Só que ela não foi para cima dos 2,5. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou abrir o gráfico para falar. Mas o stop, a gente só sairia acima dos 2,5. Eu antecipei esse stop por causa do Bitcoin. Uhum, Mas na realidade foi um erro sim. operacional, porque era para eu ter deixado, né, mesmo que o Bitcoin tenha estourado tanto, porque nesse caso a Didix não andou proporcional. Ela continua respeitando e ela, inclusive, hoje já bateu o nosso primeiro alvo, que seria o 1,92, É né. porque depois no Primeiro outro alvo. dia o Bitcoin voltou a cair também, Voltou né? e ela voltou também. Então, eu tô falei do Forex e falei da Didix e outros mercados, porque quando você trabalha com a estatística, a contagem de pontos, que atualmente o pessoal está falando de quants, né, método quants, né, para ficar mais bonito, rebuscado, Hum, você pode operar qualquer mercado no mundo, né, porque você precisa de matemática básica e ter uma boa noção de suporte e resistência. Eu acredito que para um trader ser considerado um profissional, ele precisa treinar muito suporte e resistência, o santo grau para mim. Então, quer começar? Estude muito suporte e resistência. Passe um ano praticando essa bagaça. Muitas horas de suporte e resistência, entendendo aonde é smart money, né? Onde é zonas de briga, onde os players trocam de posição. Né? Porque uhum, tem zonas realmente que os players trocam de posição. O player não segura mais aquela compra ou não segura mais aquela venda.
Sim. né? Então, se o aluno ou o trader iniciante ele entender sobre isso, ele já vai ter uma média muito grande de acerto e ele vai poder operar qualquer mercado, como você falou. E você comentou aí com a gente a respeito dessa contagem de ponto que você faz. Uhum, E sobre suporte e resistência, um ponto muito importante. uhum. Como é que funciona isso na prática, cara? Como assim, por exemplo, o que é uma contagem de pontos? Muita gente, a gente que tá acostumado no mercado tradicional, a gente sabe o que que é o ponto, né? Que a gente Uhum. vê do índice. Agora o cara do mercado cripto talvez não saiba nem o que é isso. É, Como assim é. contagem de pontos? Na realidade, a contagem de pontos, no caso da cripto, pode ser, por exemplo, porcentagem de volatilidade de cada candle, né? Uhum, Então, no geral, quando o candle ele é desproporcional, ele tende a voltar, né? Por exemplo, esse candle aqui, ele foi desproporcional, tá vendo esse candle aqui? uhum. Do 4 horas. Então, o cabra que vendeu aqui, ele foi doido. O cara que vendeu aqui caiu, o cara falou assim: agora vai vir queda. Aí ele foi lá, vendeu aqui. Aí o mercado deu uma subidinha, foi de 29.359 até 29. Não, perdão. Ele foi de. Isso, deixa eu botar aqui. O preço aqui é 30 mil, né? 30.040 até 30.430. E daqui a pouco ele tá estopando aqui. Um stop curto. Aí o mercado vai e cai de novo. Aí ele fez a venda aqui, que não era para vender, ele era para Uhum. esperar o mercado voltar para as médias para ele fazer a venda, Esperar o pullback. fazer o pullback. Aí ele vai e faz o quê? Ele fez a venda aqui embaixo, nesse candle aqui gigante. Me esticou demais. Ah, não, mas o volume foi muito alto. Não importa se o volume foi alto, entendeu? Tá desproporcional, porque os candles, no geral, você pode contar a quantidade de pontos. Ó, aqui foi desproporcional, 4 horas, ó, foi desproporcional. Foi desproporcional, ele voltou, ok? Aqui foi desproporcional, esse candle aqui foi desproporcional. Demorou para voltar, mas depois voltou tudo. Ó. Você vê que depois ele voltou tudo. Esse candle foi desproporcional, esse candle do 4 horas foi desproporcional, esse candle do 4 horas foi desproporcional. Então a contagem de pontos nada mais é do que a volatilidade do ativo, Isso, a basicamente. volatilidade do ativo, para ficar mais Comparado a fácil. outros candles. Isso, para ficar mais fácil, né? Porque quando você vai falar de cripto, não é igual quando você está operando dólar ou está operando índice que você pode realmente contar ponto. Contar o ponto, é. Né? Porque no caso do mercado, vou botar aqui, por exemplo, o índice, né? Eu fiz uma operação uns dias atrás muito boa no índice, no tempo gráfico de 5 minutos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui ele. Pode ser o próprio 15, né? O 15 minutos, no geral, ele movimenta, em média, o 15 minutos, ele movimenta. O normal do 15 minutos, tá? O normal do 15 minutos é movimentar 500 a 600 pontos. O normal, 500 a 600 pontos. É saudável. Num único candle, você Num disse. único candle. Esse candle aqui, ele andou em média 1.000 pontos. 1.000 pontos. Esse candle aqui do 15 minutos, ele andou 1.000 pontos. Uhum. E ele parou aonde? Na resistência anterior. Então não é simplesmente contar, é você contar e esperar o mercado dar o sinal. Aí entra o que você falou, o estudo de suporte e resistência. Isso, exatamente. Porque aqui você sabia que era uma zona de resistência, porque parou aqui, subiu. Parou aqui, subiu. Parou e caiu. Então é provável do mercado vir testar aqui para fazer aqui um pivô de alta, para dizer, opa, agora virou suporte não, porque até aqui era suporte. Era suporte. Aqui virou resistência. Uhum. Mercado corrige. Aí sobe 1.000 pontos, cara, no 15 minutos. Esticou Muito mais demais. que O o mercado é um normal. elástico. E para numa resistência. Muito provável que o mercado volte. 80%, 85% das vezes o mercado vai voltar, com raras exceções. Por exemplo, aqui foi desproporcional. Esse 15 minutos foi desproporcional. Esse aqui, ó. Entendi. Andou 1.000 pontos, caiu. Esse aqui foi desproporcional, andou 1.000 pontos. Só que, como estava base de notícia, depois ele caiu mais um pouquinho. Ele caiu mais aqui, ó, ele caiu mais 300 pontos. Só que do mesmo jeito que ele caiu 300 pontos, depois ele voltou mais quanto? Daqui para cá, subiu 1.000 pontos. Então, o cara que teve estômago para aguentar, ele esperou esse rompimento falso. Aqui, ó, o mercado foi buscar a liquidez do 121, 120, aqui tinha uma liquidez. Uhum. O mercado foi até 121,90, estopou todo mundo aqui, e depois veio o fluxo de compra de novo e andou 1.000 pontos. Porque, no geral, o índice brasileiro, quando ele anda entre 2.000 a 2.200 pontos de pernada primária, ele tem uma pernada secundária de 1.000 pontos, de 800 a 1.200 pontos de correção. Então, se você tem Ou essa seja, contagem de de pontos... 40% a 50%, mais ou menos. Isso. Se você tem a contagem de pontos mais a volatilidade de cada candle, usando a estatística a seu favor, no geral, como o mercado é um elástico, ele vai ter que voltar.
Então, para entendeu? você operar, você gosta do mercado mais volátil. Tem que ter essas pauladas Quanto aí. mais volátil, melhor para mim, entendeu? Quando o mercado não tem volatilidade, para mim é muito ruim. Aí, se o mercado sem volatilidade, eu tenho que operar com a mão muito levinha, entendeu? Porque senão me desgasta, me estressa, Uhum. entendeu? Um mercado chato, que, pô, é uma bosta, Essa entendeu? semana, por exemplo, que é uma semana cheia de notícia, para você é ótimo. É, Semana de é. payroll. Ótimo, maravilhoso, porque eles têm essas exaustões aqui, e nessas exaustões que o mercado faz, no geral, ele tem uma volta. É claro que eu procuro sempre operar na tendência primária, a tendência primária eu olho no tempo gráfico maior. Nesse Uhum. caso aqui do índice, eu gosto muito de trabalhar no 4 horas. Então, no 4 horas eu tenho mais ou menos uma noção da tendência. Se você olhar aqui, ó, com raras exceções dos rompimentos falsos, nós estamos numa tendência de baixa aqui. O mercado, toda vez que tocou aqui nessa LTB, ela caiu. Ó, rompeu falso, caiu. Rompeu falso, caiu. Bateu aqui, caiu. Bateu aqui, caiu. Bateu hoje, rompeu. Tirou uma galera aqui. Fez um rompimento falso e caiu. Esse trade aqui, por exemplo, eu saí aqui em cima. Eu saí no... O meu último alvo foi 123,030. O mercado, depois do meu alvo, derreteu. Entendeu? Saí exatamente aqui na zona hoje, inclusive no robô de espelhamento, que a gente está testando um robô de espelhamento agora no índice. E saí exatamente aí no topo aí, né? E aí é evidente que o mercado desse jeito, 4 horas, caiu demais. Nesse ponto aqui, dava para ter feito um trade para buscar uma pernada secundária de 800 pontos. O mercado voltou mais ou menos uma média de 1.000 pontos. Por quê? Porque no 1 hora também foi desproporcional. Olha quanto que 1 hora caiu. 1 hora caiu desproporcional. Olha o esquendo de 1 hora. Com raras exceções, né? Aqui, ó, foi alto, não voltou. Uhum. Mas aqui foi grande, voltou. Entendeu? Ó, aqui foi muito alto, foi desproporcional. Aqui foi desproporcional, não voltou também. Então não é simplesmente, foi desproporcional. Você tem que ser desproporcional, mas o mercado tem que fazer o próximo candle abaixo da resistência. Entendi. Tipo assim, vamos supor que aqui era uma resistência. O mercado parou aqui no 121,360. O mercado esticou demais numa hora. Beleza, esticou. Beleza, mas esticou e ele fez o próximo candle aqui abaixo da linha, entendeu? Tipo assim, deixou sombra, marcou aqui embaixo, né? A gente tava falando do dólar, né? Qual é o gráfico do dólar? Tá ali em cima, ali, ó. Do direito. O segundo lá, ó. Qual? Na lista aqui do lado aqui. Ó, isso aqui? O Isso aqui? segundo aí. É. Olha só, o dólar, no caso do dólar especificamente, tá? Esticou demais. Isso aqui tá desproporcional, certo? Tá desproporcional. Tá muito longe das médias. Muito provável que em algum momento ele vá voltar para as médias. Mas pode não voltar hoje, pode voltar só daqui a alguns dias. Então o cara que tá operando contra a tendência aqui, ele tá muito mal. Então não pode só contar de ponto, ele tem que ter noção aonde estão as resistências e o suporte. A gente está falando desse ponto aqui, ó, lembra desse ponto que a gente falou aqui? Sim. Aquele smart money. Por diversas vezes o mercado deixou sombra e fechava acima dessa linha. Diversas vezes, ó. Foi 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. Então aqui eu tenho smart money. Se eu tenho smart money, por que eu vou deixar meu stop curto? Para ficar gerando liquidez para o grande player? Claro que não. Se eu tenho uma operacional de $100, entro com $50, entro com um pouquinho. Se ele vem aqui para 4,72, eu vou aqui e compro mais um pouquinho. Fico com preço médio no 4,74. Só iria estopar se fechasse o 4 horas abaixo do 4,70. O seu stop é um stop técnico. Você não Stop deixa ele técnico. apregoado. E eu não deixo apregoado também, porque normalmente os stop apregoado para quem opera, principalmente para day trade, o mercado vai buscar liquidez e sobe. BTC, por exemplo, eu fiz diversos trades no BTC, quando ele estava lateral no 30 mil. Nessa base aqui do 30 mil, ó, nós fizemos diversos trades em lives, grupos, Esparta Operações, que é o meu grupo lá dos alunos, né? Eu fiz diversos trades nesse envelope. O envelope estava entre 30 e 31, com raras exceções. Teve momentos, sim, que o mercado andou longe disso aqui, ó. Mas onde ele mais negociou foi aqui, concorda? Olha só a quantidade de dias. Então, toda vez que o mercado rompia falso aqui e fechava 4 horas acima do 30, eu comprava. Consolidação para você é uma delícia. E largava no 30,930. E eu fiz essa brincadeira diversas vezes. Fiz isso também na LDO diversas vezes na base aqui do... Deixa eu pegar qualquer corretor. Na base dos $2. Eu só volto a comprar a LDO nos $2. Ok? Nos $2. Então eu já traço uma linha aqui. Tá? Essa zona aqui é uma zona que eu sei que é uma zona de briga, diversas vezes já negociou. Se em algum momento o mercado fechar acima dos 2,4, no 4 horas, eu vou fazer a minha comprinha aqui.
Aí é evidente que você tem várias informações, né? Por exemplo, esse tipo de padrão é um padrão que eu gosto, é o que está acontecendo nesse exato momento aqui, que eu posso até antecipar essa compra, que é o seguinte, ó, você tem uma LTB, ok? Depois de uma grande correção, o mercado fez uma grande correção aqui, e ele faz praticamente na vertical, e de repente ele faz esse formato aqui de concha. Numa zona de quê? Numa zona de suporte. Ó, zona de suporte, ó. Aqui é a zona de suporte, ó. Já brigou aqui diversas vezes. Então, é muito provável, se ele pivotar para cima do I96, talvez você possa antecipar essa compra aqui para buscar 2,4, primeira parcial. E se ele rompe o 2,4 e fecha em cima do 2,4, você busca o próximo alvo que está em 2,16 aqui. Por quê? Porque ele vai ter rompido a LTB e aqui é um sinal de reversão, que ele acumulou aqui, ok? Distribuiu. Na verdade, aqui não foi acumulação, foi distribuição, né? O mercado distribuiu para reverter uma tendência de baixo que vem desde lá de cima. Esse trade aqui eu saí, sabe aonde? Saí no 2,44, saí no olho do mosquito. Esse trade aqui, eu e meus alunos saímos no 2,44. Quem acompanha minhas lives diárias sabe disso. A gente saiu no 2,44 porque era novamente uma zona de smart money. Então, se você tem essa noção, né, onde o mercado estica, olha só que interessante, olha só se o mercado não esticou demais aqui. Olha aqui, o candle dos últimos do Moicano aqui. Esticou demais, subiu, não subiu? Subiu, esticou demais, subiu. Veio tocar nas médias, beleza. Só que depois ele não consegue se manter. E ele não consegue se manter, o sinal da venda aqui foi aonde? Foi nesse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. Essa barra aqui foi a venda. Esse aqui é a venda técnica. O pivô de baixo. Ok? Pivô de baixo porque ele confirmou a resistência, fez aqui um respiro e derreteu. Interessante. Beleza? A gente pode dizer, então, que o setup do Rodrigo Miranda ele é baseado num movimento de consolidação, onde você busca um aumento de volatilidade e um bear trap ou um bull trap. Isso, exatamente. É isso aí. Exatamente. Por quê? Porque, no geral, o que eu percebi? Eu preciso usar a estatística ao meu favor, a matemática ao meu favor. E eu já estou há muitos anos, né, ensinando. Então, meus alunos, eles são bons no que fazem. A gente trabalha muito comportamento. A gente é o canal que mais trabalha comportamento de gestão de risco hoje no Brasil, quiçá do mundo, tá? Porque realmente a gente foca muito em comportamento, porque é a minha especialidade, comportamento. Sou autor de livro na área. Já atendi diversos traders profissionais ao redor do Brasil sobre isso, né, fazendo atendimento individual, e foi por isso que eu entrei para o mercado cripto, para o mercado de trading, né? Porque eu vi um padrão de vício em alguns profissionais. E eu via muitas pessoas se prejudicando, porque o cara fala de liberdade financeira, mas ele é escravo do gráfico. Às vezes ele passa o dia todo ali no gráfico e não faz mais nada. Sim. Isso começa a prejudicar na vida dele pessoal e profissional. Dentro da casa, a sua esposa, seu esposo, seus filhos. O cara começa a mudar alguns padrões, né? O humor muda. Então, meninas aí, né, que de repente tem um marido, ou meninos que tem a mulher que está mudando um pouco do humor, né, no dia a dia, depois que começaram a operar, de repente fique atento a esse tipo de comportamento, o comportamento também do álcool, né, junto com o comportamento, a questão do sono, porque o ideal é buscar um profissional, né, um profissional da saúde, um terapeuta, né, para trabalhar comportamento. Por quê? Porque tem muita gente que não trata esse assunto porque não vende. O que vende hoje na internet é ostentação. Ostentação, perfeito. Mas a gente tem um problema de saúde pública e tem muita gente entrando para esse mercado e ficando viciado. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver um padrão e eu quis estudar para entender o que estava ocorrendo com meus clientes. Aí, automaticamente, me apaixonei, porque é um mercado maravilhoso. Não existe nenhum outro mercado no mundo melhor para você fazer dinheiro e te dar realmente liberdade. A verdadeira liberdade para mim é aquela liberdade que eu estou aqui hoje e a minha operação está andando. Eu posso fazer outras coisas, eu posso viajar para qualquer lugar do mundo e eu sei operar de qualquer lugar do mundo, seja com computador, seja com celular, né? Só que eu preciso de um jeito que seja mais simples para operar. E aí o que aconteceu? Eu via que, de alguma forma, os alunos precisavam de ferramentas, de travas de segurança, para proteger ele dele próprio. Então eu criei vários jeitos, mas nesse ano eu cheguei no ápice. Depois de todos os estresses que nós tivemos com a FTX no ano passado, quando eu comecei a operar alavancagem nas cripto, porque eu não operava alavancagem de cripto, só operava mercado tradicional. Mercado tradicional eu operava com alavancagem, cripto eu operava spot. Por quê? Porque cripto já é muito volátil. Exato. E eu tive que mudar meu operacional. Quando eu tive que mudar meu operacional, eu falei, cara, eu tenho que achar um jeito agora de proteger meus alunos. Aí eu comecei a avaliar a estatística, o modelo quant para o mercado cripto. Eu fui percebendo que existe uma probabilidade, uma estatística que está ao seu favor, se você faz a gestão de risco adequada.
E gestão de risco, para mim, envolve 3 áreas, que é gestão emocional, gestão de carteira e gestão operacional. Ok? Então, se você une essas 3 coisas com mais a contagem de ponto, você vai fechar verde todo mês, mesmo com o mercado bom ou ruim. Praticamente todos os meses, porque você vai trabalhar essas exaustões e 80%, 85% das vezes você vai acertar. Imagina um cara que opera só, por exemplo, rompimento falso. Se 85% das vezes o rompimento é falso, tá entendendo como o negócio é óbvio? Sim. Só que é claro que para você operar assim, você tem que ter paciência, que a operação demora. Às vezes demora 1 semana, 2 semanas. E fora que você tem que esperar o mercado consolidar também. Se ele Exatamente. tiver numa super tendência, não Não vai adiantar, não não vai vai adiantar, adiantar. não vai adiantar, porque isso que você tem que esperar a confirmação. Exato, é. A confirmação. Então, a partir desse ano, eu fiz vários backtests, e aí quando chegou abril, eu falei, bem, agora é a hora de eu repassar para os alunos. Então, por exemplo, o curso Bitcoin Trade está sendo totalmente refeito, está sendo regravado. A gente criou agora um modo só de setups lá. Uhum. Eu estou trabalhando também as minhas lives diferentes. A nossa média acerta aumentou demais, tanto que eu te falei, no mês de julho a gente não levou um stop. A gente levou um stop agora no mês de agosto, essa semana, foi alguns dias atrás. E o mês de julho, que foi um mês consolidado no mercado. Exatamente. Ponto Entendeu? importante. Foi bom. E mês de junho também a gente fez bons trades também todo aquele movimento, porque eu peguei o BTC no 25.200. Por quê? 25.200 era o ombro do OCOI anterior. Que era a zona de resistência. Zona Mostra de o gráfico aí resistência. pra gente. Se a gente pegar o BTC no 25 mil, quando tinha vários players falando, vai derreter, vai derreter, vai derreter. Se você pega aqui o semanal do BTC, cara, esse trade aqui é um trade fácil, pô. Trade é um almanaque. Trade fácil. Aqui estava a linha do ombro. Pode do tirar 25. essas linhas verdes aí. Não, pode deixar. A gente tinha aqui, ó. Esse ponto aqui era uma zona importante. O que aconteceu nessa zona? O mercado foi buscar liquidez e fechou 4 horas acima de uma zona importante. Eu tenho operado muito 4, tá? Eu não tenho operado mais numa hora. Uhum. Numa hora é mais para confirmar. Eu prefiro 4 horas também. Tá? Mas olha só esse trade aqui. Esse trade foi lindo. Eu falei para os alunos, ó, cuidado. O mercado, se ele fechar em algum momento acima dessa zona aqui, ó, do 25.200 a 25.400, vai dar compra. Ok? E tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. Olha só, se você olhar, foi fundo. Não, perdão. Z aqui. Comando Z. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui de novo aqui. Ó, vamos pegar aqui. Essa base aqui do 25. Cadê? Foi aqui. Tava aqui. Tá. Vou voltar para cá. Nessa base aqui. Essa base aqui, tá? Olha só. Uma vez, 2 vezes. Beleza? Já marcou uma possível consolidação, Ok. né? Aí o mercado rompe. Só que 25 mil era o ombro da resistência anterior. Do OCOI que foi rompido, que deu uma porrada para cima. O que o player faz? Ele força um pouquinho para buscar a liquidez da galera. E ele faz esse movimento aqui, ó. Sobe e aqui ele fez um pivô de alta. Porque ele bandeirou aqui e rompeu. Uhum. Rompeu bandeira onde? No antigo suporte. Isso aqui é um sinal que a probabilidade é de 90% de se acertar, porque ele bandeirou acima de uma zona que é Smart Money e entrou fluxo de compra aqui. A gente comprou aqui e largou o BTC onde? Novamente lá nos 30 mil. Então, olha só, é que esse movimento aqui, inicialmente, que ele fez, a gente pegou desde os 21. Desde os 21, eu peguei todo esse movimento. Larguei lá no 29. Vê a correção. O mercado vai descer, vai derreter, vai para 5, vai para 6. Novamente, eu esperei. Pessoal, vamos esperar o rompimento falso. Rompeu falso, bandeirou, pivotou para cima, compramos. Largamos no 30. Nós acertamos todas esse ano. Todas. Sem exceção, acertamos todas. Todas. Ok? Então, você opera menos, você opera num tempo gráfico maior, você usa a estatística a seu favor, ok? Você não fica botando stop toda hora curto, porque o mercado fica buscando a sua liquidez e você fica muito mais livre, né? Sim. Ou seja, é maravilhoso. E, cara, tu comentou comigo que você tava com um projeto aí de deixar o trade mais simples, digamos assim, né? Você fazer um setup, um educacional mais voltado para pessoas que não têm tanto tempo assim para operar, para donas de casa, para médicos. Como é que é esse projeto aí, cara? Então, na realidade, o projeto
é com o próprio Bitcoin Trader, né. A ideia do Bitcoin Trader eu vou abrir um adendo aqui, tá. O Bitcoin Trader é o curso mais antigo de trade de criptomoedas do Brasil. Porque a gente quando começou ali em 2017, início de 2017, ninguém falava de trade. Uhum. Assim, focado em cripto não, tinha outros Sim. profissionais, né. Então a gente foi o primeiro curso, né. E a gente hoje tem uma comunidade de mais de 13.000 traders aí, mais de 60 países. E a grande maioria dos traders iniciaram com a gente e depois eles foram migrando para outros profissionais, porque o nosso jeito de operar é um jeito simples de operar. Uhum. E tem gente que curte de coisas mais técnicas e tá tudo bem, né? O cara Sim. quer se aprofundar e tal, tá tudo bem. Eu, particularmente, eu gosto muito da simplicidade. Eu já fui muito de usar vários indicadores e eu, com o tempo, eu fui cada vez mais simplificando o meu jeito de operar, tirando coisas, porque se você pegar realmente os caras que operam no day trade, o cara usa pouca coisa. Pouca coisa. Price action, raiz e gestão de risco, Uhum. tá? Então o que acontece? A ideia da simplicidade é eu ter, por exemplo, agora no Bitcoin Trader eu tô gravando novas aulas e a gente vai ter um módulo só de setups e eu tô criando um sumário onde já vou calcular zonas importantes daquela semana ou do mês de um determinado ativo, a volatilidade da semana ou do mês de um determinado ativo, vou pegar ali as principais 10 moedas e já dou um resumão para o cabra. Então, Entendi. quando ele vai operar, ele tem lá um post-it já com um modelo matemático para ele seguir, é só seguir aquilo ali, entendeu? Entendi. Só vai perder Você dinheiro vai se dar um manual pro cara. só vai perder dinheiro se quiser. Porque o curso, ele para entender esses conceitos básicos, porque ele precisa entender o que é uma LTB, uma linha de tendência de baixo, o que é uma Suporte, linha de tendência de alto, resistência. suporte e resistência, a tendência primária, a tendência secundária, um cálculo de uma Fibonacci, Uhum. seja retração, expansão, esses conhecimentos básicos. Só que esses conhecimentos básicos você tem na internet. E de forma gratuita, inclusive. Só que elas são muito soltas, né? Não é de uma forma organizada. Você Sim. compra um curso que você tem de forma organizada. E além disso, o curso também tem o grupo Platinum, que é onde os mentores auxiliam os alunos. E tem mais os pato operações, que é como se fosse um grupo turbinado de sinais. Não é um grupo de sinal. Eu dou dicas de entradas, eu faço educacional, eu falo o porquê da entrada, o porquê não. Dou dicas de entrada, dicas de saída, hora de sair, hora de. Então não é só sinal, é um Hum. grupo de sinal, mais o estudo. Que eu não sou muito favorável ao grupo de sinais, né? Você ficar dando um monte de Não, o sinais cara só copia e aleatórios. não entende nada, né. E, no geral, dá muito problema, porque o cara vai pegar todas as operações, né? E pega sinais de moedas aleatórias, com pouca liquidez. O cara, quando começa a comprar, já compra um preço muito acima. Sim. Então, dá muito errado isso, né? Então, no geral, eu sou um cara mais conservador, que eu vou trabalhar com os ativos mais sólidos. Os ativos mais sólidos, no geral, têm liquidez, então toda vez que há um excesso pelo mercado ser um elástico, ele vai voltar. Então, o risco de você levar stop muito grande é muito menor, né? Uhum. Dentro daquela probabilidade dos 15%, quando o mercado realmente rompe de verdade, né? Porque você está trabalhando dentro da estatística, né? Sim. De um setup. Pode ser o setup do rompimento falso, pode ser o setup da bandeira, do pivô de alta, pode ser o setup de toques de médias, enfim, qualquer setup que você trabalha, você tem um backtest e, no geral, você trabalha com aquele que você tem uma média maior de acerto, né? Uhum. Então, a ideia é o quê? É, além do curso, ele ter um suporte, ok? Seja dos mentores para auxiliar ele a fazer os primeiros passos ali dentro da corretora, para fazer compra, configurar gráfico e tal. As nossas dicas de entradas no Sparta Operações, que são diárias, mais o resumo do dia que eu dou, já faço uma análise diária do dia ali para o Cabra, e mais o nosso relatório semanal, que é as compras e vendas ali durante a semana de determinados ativos. Então, o aluno ele tem vários apoios. Só que faltava um método, um jeito, para proteger ele dele próprio, dele abrir o gráfico e falar assim, pá, e agora? O que eu faço? Qual o movimento que eu vou fazer? Esse movimento é o seguinte, eu vou chegar nesse movimento agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma contagem de pontos, se bater aqui eu vou fazer o que eu tenho que fazer, Uhum. entendeu? E aí eu vou montar a minha posição. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou aqui com você. O mercado foi lá tocar lá no fundo. Eu fiz uma entrada agora, já fiz minha primeira parcial. Tá dando R$ 1.000 de lucro. Por que tá acontecendo isso? Porque fundo duplo, o mercado já fez um movimento de 2.000 pontos e ele volta normalmente 1.000 pontos. Então, A ele galera não tá bateu ali, conseguindo ó. ver, mas eu tô vendo, realmente tá dando R$ 1.000 de lucro aí, ó, na operação. Então, o mercado. Aonde que eu boto aqui? Esse aqui? Botei. Então.
Então é isso, né? Então quando você usa a questão da contagem de pontos, né, você você tem mais tranquilidade para operar, né? Então eu preciso do quê? De um sumário, né? A pessoa, o menino, a menina vai chegar aqui, vai abrir o computador, vai botar o post-it e ele tem noção. Olha só, eu quero operar no Bitcoin essa semana. Qual é a média de volatilidade do Bitcoin diário? Cara, na semana está com a volatilidade de 3, 4% na semana. Então, se em algum momento ele subir 8, 10 e parar numa resistência ou parar no suporte, é muito provável que ele volte, estatisticamente, entendeu? Só se acontecer alguma coisa muito fora do comum. E a coisa fora do comum, no geral, o professor também está acompanhando. Então, se tiver alguma coisa fora do comum de alguma notícia, eu vou colocar lá no grupo dos alunos para avisar: ó, não opera não, dá uma segurada aí. Uhum. Que foi que aconteceu com a EVE esses dias. A EVE caiu um pouco mais porque sentiu o hack da Curve, porque tinha uma parte, né, das moedas em empréstimo na plataforma EVE era a Curve. Então, quando teve problema na Curve do hack, a Curve caiu, a moeda Curve caiu e a moeda EVE também caiu Acabou bem, sentiu precificando. bastante, né? Então, essas exceções é aquela dos 15, 20% que acontece, mas 80% das vezes o mercado vai andar ao seu favor. E aí entra novamente a gestão de risco, né, para ajudar o aluno, proteger ele próprio. Então, faltava isso. Então, a ideia agora, a minha missão nos próximos anos é exatamente cada vez mais simplificar o operacional das pessoas, para que a gente quebre várias objeções e várias utopias. Como, por exemplo, você não consegue operar de qualquer lugar do mundo. Você tem que ter um escritório e ficar parado ali no escritório. Você não consegue operar da praia, não consegue operar do trabalho. Não consegue. Depende. Tu acabou de fazer R$ 1.000 aí no Isso, podcast? depende. Depende, entendeu? Depende. É evidente que eu só fiz isso aqui porque eu já tracei o gráfico antes lá em casa. Eu Uhum. já fiz a contagem antes. Se o cara não sabe nada de gráfico, ele não abriu o gráfico, não fez a contagem antes, ele não tem como fazer isso. Sim. Porque o celular você não vai ter um foco do todo do gráfico. Agora, se você fez as análises antes, fez as contagens, deixou os alertas, você pode estar fazendo qualquer coisa. Bateu ali no alvo, você vai receber um alerta. Você vai receber um alerta, você vai verificar se está dentro de um padrão, dentro do setup, deu dentro do setup, você faz a sua compra, a sua venda. Se 80%, 85% das vezes você vai acertar, tá tudo bem no dia que você errar, sacou? Uhum. Porque você tem o teu limite também na matemática de perda do dia. O que importa, E eu pronto, falo que o parou. que importa não é você fechar o dia positivo, é você fechar o I mês, o isso, ó, ano, o isso, semestre. exatamente, O exatamente. dia, tanto faz. Se você tá dentro da Só que probabilidade. só que qual é o grande problema da galera? A galera não sabe onde parar, eu já tive esse problema. O dia que só o mercado cai, 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 o tempo inteiro tu fala assim: "Pô, mas o mercado vai voltar, o mercado tem que voltar, o mercado cai, 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 não, mas vai voltar, cai, cai, o mercado vai voltar". E aí ele só volta no dia seguinte. Só Se que volta, né? se volta, só que no geral volta, né, principalmente o mercado brasileiro que tá meio que lateralzão, né. Uhum. Mas até voltar tu já quebrou sua conta. Sim. Então você tem que ter noção do máximo que o mercado pode andar num dia. Quando o mercado foge dessa máxima, está acontecendo alguma coisa. Se alguma notícia, se algum dado econômico, se alguma notícia negativa no mercado cripto. E aí é hora de você sair e esperar, Uhum. ok? Porque saiu do padrão. Então você ter essa contagem de ponto, que no caso da cripto é volatilidade, elasticidade do candle e do dia, Uhum. ajuda muito o trader para ele saber o limite dele, porque quando você não tem um modelo matemático, você não sabe onde parar. Por diversas vezes eu não sabia onde parar, pô. Sim. Aí no dia que eu saí, o mercado voltava. Aí no outro dia eu falava assim, pô, agora eu não vou sair não, vou segurar até o fim. E o mercado ia, caía, 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 e eu quebrava a conta. Porque eu não tinha esse modelo matemático, entendeu? A meu favor. Então, ter isso a teu favor é de extrema importância. E você fala muito sobre gestão de risco, gerenciamento de risco. E de fato, isso é algo muito importante para o trader. Ele tem que trabalhar muito a mentalidade dele Uhum, antes dele ir pro mercado. Porque, sim. igual a gente comentou aqui, uma operação de consolidação. Cara, apesar de ser um setup extremamente assertivo, não é fácil você lidar com ansiedade. Não é fácil, porque demora. Esse setup de consolidação é demorado pra caraca. E é demorado. E qual que é a dica que você dá pra galera trabalhar mais isso, cara? Trabalhar um pouco do O psicológico pra entrar no psicológico mercado. é o que eu vejo, vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Todas as vezes que eu estava pressionado para fazer dinheiro, eu não fiz dinheiro. Uhum. Todas as vezes. E todos os clientes que eu atendi, quando eu atendia clientes individual na área do coach para ajudá-los nessa fase, né, de levar ter cana de perda, porque tem trades que têm grandes perdas. O cara performa bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas num belo mês ele vai lá perde milhões. Isso afeta muito o emocional do cara. Então ele precisa de uma reprogramação mental, uma Sim. ressignificação. E não é fácil ressignificar, né? Porque tem gente que perde
10 mil, 100 mil, e para que essa pessoa é muito dinheiro. Mas quando você perde 3 milhões, 5 milhões no ano, como já perdi, né? Ano passado foi uma lambada aí de 4 milhões no ano ali, juntando todas as Caraca. perdas, né? Juntando com o que aconteceu com a FTX. Então, você tem que fazer uma ressignificação na mente do cara. Uhum. Senão o cara ele fica muito preso ao passado, né? E o passado ele serve como ferramenta de aprendizado. Não é para te escravizar. É uma ferramenta de aprendizado. O que eu posso fazer diferente daqui para frente? Eu, por exemplo, nunca vou operar com conta grande na corretora mais. Eu vou operar com uma conta pequena e alavancado. Só que eu tive que mudar a minha forma de gerir risco. Eu não vou deixar lá 300 mil, 500 mil dólares numa corretora a mais. Entendeu? Eu vou botar menos. E aí eu vou trabalhar com alavancagem. Vou botar lá 40 mil dólares e vou alavancar. Esse é o dinheiro que Entendeu? você tinha na FTX? Acho que foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais. Então, o que Fez um acontece? arregaço, hein? Então o que acontece? Tá para devolver agora, né? Vamos ver, né? Tá aí com Tomara, possibilidade de tomara. devolver pro próximo ano. Minha expectativa é zero, né? Para não criar expectativa nenhuma. Mas o que vier, para mim, tá beleza. Então o que acontece? Essa questão da ressignificação é importante. Então, voltando ao assunto do querer fazer dinheiro, que não foi o caso específico. Eu não estava desesperado para fazer dinheiro. Foi um caso fortuito que aconteceu fora do padrão que ninguém esperava. Ninguém Uhum. rolar. Porque depois que acontece, todo mundo fala, beleza, É. mas você tinha Itaú, você tinha BTG, tinha vários grandes bancos, agências grandes que tinham feito auditoria na FTX e não tinha pegado nada. E o problema não foi a FTX, foi a Alameda Research, Sim. né? Então, beleza. Vamos lá. O que acontece no trader? Se ele está desesperado para fazer dinheiro, ele não vai fazer dinheiro. Aí entra um problema aí. Porque se eu estou começando agora no mercado e eu não posso largar meu emprego atual, como é que eu vou fazer dinheiro? Se eu tenho que trabalhar no meu emprego atual, tenho que performar, depois eu tenho que estudar, eu tenho que dar atenção para minha família, eu vou operar que horas? A pergunta que ninguém quer calar. Uhum. A pergunta que não quer calar. Como é que se fala? A pergunta que não Que quer não calar. quer calar. A pergunta que não quer calar, isso. A pergunta que não quer calar. Tem que ter um jeito que liberta o cara. Essa é a nossa missão como escola agora. É Uhum. criar um jeito para libertar o cara desse ciclo. Porque se o cara começa a operar dentro do trabalho dele, pô, não é justo. Ele está sendo pago para trabalhar e performar no lugar. Então ele tem que dar o melhor naquele lugar. Sim. Nas horas vagas, como é que fica? Tem a casa, tem a família. Como é que fica? Então ele tem que ter um jeito onde, na hora do almoço, ou a próprio horário do trabalho deu alerta, você foi lá, montou a sua posição e deixa rolar, igual Já eu tô era. fazendo aqui. Um minutinho. Ó, botei uma posição aqui, tô deixando rolar, Não meu irmão. atrapalhou Ó, o serviço. atrapalhou nada, tô fazendo podcast aqui, ó, tô de boa, tranquilo. Não prejudicou o meu trabalho. Eu não vou deixar de performar no meu trabalho, entendeu? Uhum. Só que você não pode estar desesperado por fazer dinheiro. Porque se você está desesperado, o que acontece? Você fica aqui, ó. Fica. Eu vou perder o foco aqui, vou ficar aqui. Caraca, tem que fazer dinheiro. E aí você opera tempos curtos, né? Você quer fazer scalpers. Scalper, na minha opinião, para cripto não dá certo. Não dá certo fazer scalper para cripto. Fora, pula fora disso. Para Eu mercado acho que tradicional até dá. o scalp, até falando um pouco do mercado tradicional, eu também concordo com o mercado cripto, tá? No mercado tradicional, eu acho que pro cara fazer scalp, ele não consegue operar da forma que você opera Não, não tem agora. como, é Você outra tem, cara, coisa. você tem que estar 100% lá. Não tem Você como. não pode Aí piscar. o cara não pode ter nenhum outro trabalho. Mas É. aí eu te pergunto, pensa bem, vamos dentro da lógica. Da lógica. Porque a matemática. Olha só, uma coisa que eu venho trabalhando muito é a estatística, a probabilidade e gráfico de Pareto. Você usar essas coisas ao seu favor, você já minimiza muito o desgaste. Uhum. E isso você pode usar para qualquer área da sua vida. Vamos pensar num relacionamento, num casamento. Você para de fazer sexo com a sua mulher. Você vai se afastar da sua mulher. Não adianta, entendeu? Você, ao invés de chegar final de semana e estar com a sua esposa e seus filhos, você se dedica mais aos seus amigos, seus colegas. Vai dar cacaca em algum momento. Uhum. Né? A mulher, da mesma forma, se dedica às amigas. Não que não deva ter individualidade. Tem que Sim. ter, mas você tem que saber aonde está seu foco. É gráfico de Pareto. Se o teu foco está em outro lugar, você está plantando em outro lugar, você vai receber isso. Uhum. Então, se você sabe que para operar você não pode estar precisando de fazer dinheiro, você tem que estar trabalhando. Uhum. Se você está trabalhando em outro lugar, como é que você vai trabalhar em scalp se você tem que estar 100% focado? Sim. Scalp é padrão sniper, irmão. É. Tem que estar ficando ali, ó. Não pode perder um segundo. E o mercado é rompimento falso o tempo inteiro. Os players buscando liquidez toda hora para baixo e para cima. Probabilidade muito grande. Às vezes o cara vai... Ah, mas eu uso tape rate. Meu irmão, mesmo tape rate. O cara tá comprado em 500
1.000 contratos, 50 mil contratos, de repente ele vira a mão para 100 mil contratos e vende. E de 50 mil contratos comprados, cai para 50 mil contratos vendidos. É muito rápido. Hum. E essa rapidez do time não acontece na hora que você está esperando. Sim. Acontece exatamente quando você já está desgastado no trade. Você tem que Você já está pensar que muito não... tempo operando. Você é um ser humano, você vai se desgastar, você não vai aguentar. Então, o que acontece? Mesmo pro cara do scalp, você só consegue nesse nível quando você já tem gordura financeira. Exato. Você tem gordura financeira. E para você chegar no nível do scalp, você tem que passar pelos outros tempos gráficos. Então, você que está começando, eu indico o quê? Comece com os tempos gráficos maiores. Né? É como se você estivesse tirando sua carteira de motorista agora. Você não pode tirar sua carteira de motorista e ir direto para a Fórmula 1, porque você vai morrer. Trabalhe o tempo gráfico maior. Aí, de repente, depois você vai para o scalp. Mas aí a gente está falando de mercado tradicional. O cara do Cripto, scalp, ele não tem faz que ter... sentido nenhum operar scalp na cripto. Porque cripto, você trabalhar com tempo de 2 minutos, 5 minutos, é maluquice. É doideira, muita volatilidade, É, né? o mercado não tem liquidez para isso, né? O cara do scalp, ele tem que pensar o seguinte, que você tá sentado operando na sua casa, você tá competindo contra o trader do Itaú, o trader do Bradesco, que tá Aham. lá 100% ligado pra isso. Você acha que vai conseguir fazer scalp Não. com causa de 15 minutos de Não. leitura? Não Não vai dá. conseguir. Fora isso, os players já têm outras ferramentas lá, né? Como o robô de alta frequência e outras movimentações. Uhum, Quando a operação dá errado, eles têm gordura para aguentar a operação do dia para o outro. Porque lembra das zonas de smart money? sim. Então, mesmo que eu hoje, por exemplo, fiz uma compra aí do BTC no 29, deu errado, o BTC foi para 28, eu falo assim, mas eu tenho gordura para aguentar até 20 mil. Então tá beleza, caiu aí no 29, eu não vou realizar aí não vou estopar não. Quando chegar no 25 eu compro mais um pouquinho, chegar no 22 eu compro mais um pouquinho, e vou segurando essa bagaça aí, porque eu tenho gordura para aguentar, Uhum. entendeu? Agora, o trade pequeno não. Se cair um pouquinho mais, se ele já tá com a mão errada, com a gestão de risco errada, ele vai ter que estopar, porque senão Ele a quebra. própria corretora vai liquidar ele, entendeu? Então, é impossível. Matematicamente vai dar errado, entendeu? É claro que, como eu falei, o scalp vai dar certo para quem tá realmente 100% integral. Quem não tá 100% integral, esquece scalp, ok? Porque não vai dar certo. E aí vale ressaltar, mesmo estando 100% integral, você tem que primeiro operar no tempo gráfico maior e você tem que ter gordura financeira e experiência. Uhum. Porque quanto menor o tempo, maior a sua efetividade. Você vai ter que ser mais efetivo, você tem que ter experiência, você tem que ter sangue frio. E 90% é comportamento, pô. E a decisão, se o time frame menor, tem que ser mais rápida também, né? Isso é um ponto Exatamente. importante. 90% é comportamento, 10% é técnica. Então, voltando ao que a gente está falando, né? O que faz para ajudar quem está iniciando é criar um método onde ele precisa de pouco tempo no dia. Ele precisa, assim, do estudo antes, que aí ele pode estudar na hora que ele tiver um tempo em casa ou na hora do almoço, ele vai lá, configura o gráfico e tal, deixa os alertas, Uhum. sabe os pontos importantes ali de smart money. Cada mercado tem a sua peculiaridade, cada ativo tem um nível de volatilidade, então o ideal é que você opere no máximo 2 a 3 cripto na semana ou no mês, para você não ficar com um monte de criptomoeda, senão você vai se perder, não vai Uhum. conseguir controlar tudo, né? E aí você pode, por exemplo, analisar alguns dados on-chain, que ajuda, né? Alguns dados on-chain, algumas informações importantes que auxiliam na tomada de decisão. Acompanhar o Twitter do projeto também auxilia, mas tudo isso é auxiliar. O gráfico é 80% na minha percepção. Né? Sim. Se você reparar, eu falo muito dos 80%, né? Porque eu gosto muito do gráfico de Pareto, né? 80/20, né? Então, se você faz isso, né? Você não precisa de tanto tempo assim para se dedicar. A sua dedicação é antes, não durante. Uhum. Aí que tá a grande sacada. Pega isso aí, não é o durante, é o antes. É igual quando você pega, por exemplo, Japão ou uma China. Eles vão produzir um prédio, eles demoram poucos dias para subir o prédio, mas para planejar o prédio, eles demoraram meses. No Brasil, é o contrário. Planeja uma semana e constrói um ano o prédio. O que é melhor? Você planejar antes e construir em um mês ou você, né, sem retrabalho, porque você retrabalha é muito pior. Imagina, você não fez análise. Aí você entrou num time errado, o mercado deu uma porrada para baixo. E agora você tem que fazer retrabalho, que é proteger a sua operação, ficar fazendo o preço médio para quem sabe o mercado voltar. Por quê? Porque você não fez o estudo antes. Uhum. O cara fez o prédio de qualquer jeito, pô, deu um monte de cacaca no prédio, agora ele vai ter que quebrar para refazer. Não faz sentido algum. Então se dedique antes. Sim. Entendeu? Acho que isso ajuda o iniciante. Interessante, cara. Interessante o seu ponto de vista em relação a isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que o estudo antecipado do mercado é muito importante.
Eu acho que a gente precisa analisar muito antes de tomar uma decisão de compra e venda. E Uhum. não simplesmente comprar, deu errado, estopa, ou vender, deu errado, estopa. Tem que ter É, todo. no geral, por exemplo, se eu tivesse hoje que escolher um setup para um trader iniciante começar, é sempre em zonas de suporte, rompimento falso, tanto para baixo quanto para cima, suporte ou resistência, é fazer o trade. Por exemplo, esse 29 aqui, nós temos uma Fibonacci aqui, era o 0,32 da Fibo. Se eu pegar aqui, ó, esse fundo aqui, ó, pegar esse fundo e eu jogar até aqui, mais ou menos, tá? Aqui no 28.928 é onde tem a Fibonacci, sim ou não? Uhum. Olha onde que o mercado foi. Olha o mercado foi. Nós tivemos um rompimento falso aqui. A confirmação da compra foi exatamente aqui, quando ele fechou acima dessa zona do 28.970. 28.970 ativou a compra e foi buscar LTB. Aqui tinha LTB, ó. O mercado rompeu a LTB e voltou para baixo. Então, cara, olha só, os fundamentos não mudam, tá? Os fundamentos não mudam, tá bom? Você não vai mudar os fundamentos. Tá? O mercado ele rompe a LTB, busca a liquidez, mas depois volta tudo, entendeu? A compra foi aqui. O time foi aqui. Foi um rompimento falso, fechou 4 horas aqui, pum, ativou compra. Da mesma forma que deu trade aqui quando estava na base dos 30. O que eu só vou virar mão aqui para realmente comprar mais pesado o BTC no momento que ele pivotar para cima do 30.450. Até 30.450, para quem está operando no day trade, no intraday, dá venda. Ok? Nessa base aqui do 30 mil até 30.400, dá venda. Para você ficar nesse envelope aqui até ele se decidir. Uhum. Entendeu? Aqui eu não compraria, porque aqui afunda, aqui tem 0,382 da FIBA, aqui também tem média de 100 no diário, tá nessa base aqui do 28.500. Tem muita resistência, muito suporte. Então, o que eu gosto de fazer venda é toque de resistência. Aonde que eu gosto de comprar? Toque de suporte. Então, se você segue esses princípios básicos, não vender fundo e não comprar topo, tu já tem uma grande chance de fazer dinheiro no mercado. Uhum. Porque o maior problema do trade é exatamente pegar essas subidinhas aqui. O mercado dá uma subidinha, ele dá uma empolgada, e tá entrando fluxo de compra, vou comprar. E o mercado vai lá só para buscar liquidez e depois derrete na cara do peão. Vai cair, agora vai derreter. Aí vende aqui fundo, o mercado busca liquidez e sobe de novo. Então, se você começa a usar a estatística ao teu favor, e você sabe que você tem uma média de rompimento falso muito alto, você tem zonas de resistência e suporte que tende ao mercado respeitar no primeiro teste, você usando essa estatística ao seu favor e entendendo que compra fundo, vende topo, compra fundo, vende topo, vende topo, compra fundo, você já vai acertar 80% das vezes, é isso. Se o cara treinar isso aí, o cara nem precisa de curso. Mas por que o cara compra o curso? Porque na realidade o cara compra o curso porque ele precisa dos fundamentos básicos Uhum. para ele entrar na vala comum de todo mundo. O que é suporte, o que é uma resistência, uma LTB, uma LTA, tendência primária, tendência secundária, mas a pessoa tem que saber que a forma que as pessoas ensinam hoje, elas estão fadadas ao fracasso. Porque o jeito padrão de ser ensinado é um padrão que já dava certo há 40, 50 anos atrás. Hoje já não dá mais certo, porque os players estão operando de forma diferente. Você tem um modelo matemático, você tem um quant, você tem robô de alta frequência. O mercado busca liquidez o tempo inteiro para cima e para baixo. Então você primeiro precisa mudar isso. Você precisa reprogramar a sua cabeça. Não dá mais para operar como você operava antes. Se seguir esse padrão, você vai seguir um padrão da estatística, que é 99% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E essa estatística está aí para comprovar que a grande maioria das pessoas perdem e poucas ganham. Por que você operando um tempo gráfico maior e trabalhando contagem de ponto, você vai ter uma média maior? Porque, no geral, um tempo gráfico maior, você tem uma vantagem sobre aqueles que estão num gráfico menor, pô. E você não fica preso ao gráfico. Você pode fazer qualquer outra coisa, monta a sua posição. E às vezes, mesmo que a operação não ande naquele dia, daqui 2, 3 dias a operação vai andar. Aí é claro, você precisa de ter uma gordurinha financeira para fazer isso. Mas hoje, as próprias corretoras de cripto, você consegue operar paridade, você consegue operar índice, consegue operar Forex. Então, você com 5, 10 dólares, você monta uma posição que Uhum. você pode carregar alguns dias. Então, não é mais como antes que você tinha que ter muito dinheiro para operar. Hoje, com pouco dinheiro, você consegue operar. Então, não tem mais desculpa. Sim. Não, eu não consigo fazer porque eu tenho pouca grana. Você consegue porque você tem muita grana. Não, nada disso. Dá pra fazer igual você falou, com $5. Com 5 dólares você consegue fazer a mesma coisa. É claro que você vai ganhar proporcional aos 5 dólares. Mas se você não consegue fazer o básico com pouco,
Você vai conseguir fazer com muito? Já. Não consegue fazer Você com que já está 5, um vai tempo fazer com operando, 5 conhece mil? outras pessoas, vai conseguir fazer? Não faz. Não vai, pô. É Não vai, é entendeu? importante o cara ele pensar que mesmo que ele tenha pouca grana, ele começar pra ele aprender pra quando ele tiver grana, ele tiver pronto já. Exatamente. Tem um princípio bíblico sobre isso, né? Ser fiel no pouco e Não Deus conheço. te colocará no muito, né? Você tem que ser fiel no pouco para você também ser fiel no muito, né? Não adianta você, ah, não, eu só vou fazer quando tiver dinheiro. Eu só vou me tornar investidor quando tiver sobrando dinheiro. Vai sobrar dinheiro quando? Nunca. Sim. Uma das coisas que eu percebo na minha corrida aí, na minha jornada, é o seguinte: eu sempre gosto muito de trabalhar na contramão. Sempre foi assim na minha vida, sempre. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso público, as pessoas falavam que demoravam 3 anos. Eu passei 7 meses, 8 meses, passei em vários concursos. E eu não era um aluno nota 10, nunca fui. Sempre fui aluno da média. Uhum. Mas eu sempre procurei maneiras, tá, que eu pudesse encontrar um jeito de andar na contramão. Porque quando você está na mão padrão, você está na mão da grande manada. O dinheiro deixa rastro. E existe um princípio, uma ciência por trás do dinheiro. Então você tem que modelar o quê? Aquelas pessoas que romperam, Os diferentes, os né. diferentes, que é a exceção. Não adianta, é a exceção, é isso aí. Se você quer ter uma pessoa, quer ter um casamento bem-sucedido, se você quer ter uma aparência maneira, se você quer ter sucesso, vai ter que ser exceção. Por exemplo, esse ano eu mudei pra caraca a minha alimentação. Tô secando. E, cara, hoje eu tava cansado, acordei de manhã pra fazer meu treino. Uhum. Não dá pra você ser medíocre mais. Pra você trabalhar em alta performance no mercado, você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que ter um sono adequado, você tem que Sim. fazer uma gestão de risco afiada, senão o mercado vai te arrebentar. Você tem que saber, você tem que ter um gerencial de limite de perda no dia, não adianta, porque você vai ter um dia ruim. Então o que acontece? Eu sempre foquei de, pô, eu não posso agir igual todo mundo. Hoje é natural a pessoa falar assim: ah, para você começar, você vai quebrar algumas contas, para você ganhar dinheiro, você demora um pouco, você demora para ganhar experiência, porque isso, porque aquilo. Isso é uma verdade, mas não é uma única verdade. No geral, a pessoa compra um curso, compra uma mentoria para ela maximizar o tempo. Porque se tivesse que aprender no acerto e erro, não precisava de um treinamento, não precisava de um curso. Então, quando você escolhe um profissional para te ajudar, você tem que seguir 100% o método. Uhum. Foca no simples, aprende, aí depois você vai colocando aquilo que você acha interessante, vai acrescentando, vai aumentando. Então, o que é que acontece? O que eu vejo hoje é que a galera, muitas vezes, ele acaba complicando o processo do aprendizado, em vez de focar no simples. Então, o foco, a nossa missão daqui para frente é exatamente cada vez mais simplificar esse processo. Porque se a gente continuar operando do mesmo jeito que a grande maioria das pessoas operam, você vai entrar nessa vala que a grande maioria das pessoas perdem dinheiro. Vai ser a média, né. Você vai continuar na mesma média. Então, se você quer performar melhor, você tem que mudar essa sua forma de operar. Então, eu tenho me sentido muito mais tranquilo para operar. Eu me sinto realmente liberto, de verdade mesmo. Por quê? Porque o jeito que eu opero hoje, o jeito que eu vou começar a passar, porque esse método, cara, a gente está fazendo backtest desde janeiro, de janeiro até maio. Eu Uhum. comecei a ativar agora junho para julho do curso. Então, o que eu quero levar para os alunos agora é exatamente isso: é um jeito que o aluno seja realmente livre. Entendeu? Ele Uhum. vai conseguir operar da praia sim, vai conseguir operar do trem, se tiver internet, vai conseguir operar de qualquer lugar do mundo, desde que ele tenha feito o trabalho antes. Sim, estudo antecipado. Entendeu? Desde que tenha feito. Porque, realmente, se o cara não sabe nada de gráfico, se o cara não sabe contagem de pontos, se ele não sabe gestão de risco, e ele vai lá, entra num ativo aleatório porque ele abriu um gráfico só porque tá subindo, só porque tá caindo, tá ferrado. Tá ferrado. Entendeu? Então, existem algumas verdades que as pessoas colocam na internet como verdades absolutas que não são verdades absolutas. Não é verdade aquele cara que ficou ostentando, ah, tô aqui operando de boa na internet e tal, e só você seguir esse método aqui mágico que você vai ficar rico, não é verdade. Se Como também fosse não é tão fácil. verdade a galera da antiga falar assim, aqui é impossível operar da praia. Não, meu irmão, você pode operar de qualquer lugar do mundo, se você fizer a gestão de da forma adequada, Uhum. entendeu? Você pode operar de qualquer lugar do mundo. Então, sair dos extremos, acho que resumindo, né? Sair dos extremos e ir para o equilíbrio, entendeu? Sair dos Legal. extremos. Sai dos extremos e vai para o equilíbrio. Não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né?
Foca numa boa gestão de risco que junta as três coisas: gestão de carteira, gestão operacional e gestão emocional. Gestão de carteira a maior parte da minha carteira está em Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é um ativo mais sólido. Uhum. Não faz sentido eu me expor tanto numa altcoin. Eu tenho que ter a maior parte da carteira no Bitcoin. Sim. A gestão operacional cara, eu não posso entrar numa operação onde eu tenho $1.000 para investir e aí, em vez de eu botar 0,5% a 1% da minha banca por operação em risco, eu querer botar 10%. E alavancar em 10x, porque vai dar merda do mesmo jeito. Se eu boto 10% da minha banca em risco, alavancar 10x, se o mercado variar 10% ali, Quebrou. eu perdi os 10% naquela operação. Uhum. E se eu começo a fazer preço médio daqui a pouco, eu vou perder 50%, 60% da minha banca numa operação só. Porque eu alavanquei em 10x e botei 10% do meu operacional numa alavancagem só. Entendeu? Então, se eu trabalho, por exemplo, na cripto, eu trabalho no máximo 5x. Uhum. Quando eu opero o índice, eu opero com 50x, por exemplo, índice brasileiro. Uhum. SP500 eu opero em 100. Nasdaq eu opero com 50x. Por quê? Porque são volatilidades diferentes. A pessoa tem que ter noção, essa peculiaridade do mercado. Cada Sim. mercado tem a sua volatilidade, não dá para fazer o mesmo tamanho da mão. Aí eu vejo lá, às vezes o cara postando lá na cripto 20x de alavancagem. Lindo, né? Postar o que deu certo, né? Mas eu sei que 95% das vezes o cara tá perdendo dinheiro. Eu tenho certeza disso. Eu aposto por A mais B que os caras que estão operando com 20x na cripto tá fechando no vermelho no mês. Tá fechando vermelho no mês, porque a estatística não tá favorável. Olha só, se o cara alavanca 20 vezes, se o mercado varia 4,5%, ele tem a conta liquidada praticamente. 4,5%. 4,5% é muito rápido o mercado variar. Uhum. Entendeu? Não. Ele pode ser em 1 hora ele faz isso. Então você sai dos extremos, vai para o equilíbrio. Então você tem que ter o equilíbrio na sua gestão de carteira. Ok? Por exemplo, um extremo. BTC vai para 10 mil, vai para 8 mil. Aí o cara está 100% vendido no dólar. Eu estou comprando BTC desde os 18 e estou falando. Falei no 18, falei no 20, falei no 25 e estou falando agora nesse 27, 28 aí também. Estou falando desde dezembro do ano passado. A gente está com menos de 10 meses do halving. Cara, estar de fora é muito mais arriscado do que estar dentro. E estatisticamente não compensa. Uhum. Então você ficar 100% em dólar porque você está acreditando que o mercado vai voltar lá, estatisticamente não faz sentido. Por quê? Se você pegar o BTC aqui no mensal, todas as vezes que ele fez esse movimento aqui, ele não voltou para fazer fundo anterior. Vou botar no automático. Se você pegar todas as vezes que o mercado fez esse movimento, vou botar o logaritmo. Cadê o logaritmo aqui? Toda vez que ele fez esse movimento de romper LTB, ele não voltou para o fundo anterior. Rompeu LTB, ok? Esse fundo aqui foi menor do que o fundo aqui, sim ou não? Sim. E esse fundo aqui eu nem considero. O fundo, Crash, o fundo né? mesmo era esse aqui, era o 6.480. Eu já sabia disso aqui. Porque se você pegar a Fibonacci daqui para cá, a correção era exatamente nessa zona aqui, que era o 0,1 da Fibo. Só que o mercado foi um pouco mais por causa do crash, tá bom? Se eu pegar esse outro fundo aqui, o mercado, quando rompe, também não voltou. Se eu pegar esse aqui, o mercado, quando rompe, não volta. Então, o que acontece? Todas as vezes que o mercado fez o movimento antes do halving, não voltou. Aí tem gente que está fazendo o seguinte, não, vai voltar. Vai voltar porque o mercado está em crise, o mercado está em bolha, porque os fundamentos, porque o macro, cada hora é uma desculpa. Meu irmão, estatisticamente, você está contra os números. E estar contra os números é furada, porque se você fala de análise técnica, você está falando de estatística e probabilidade. Então você tem que operar com a estatística e probabilidade ao teu favor. Senão, não faz análise técnica. Faz qualquer outra coisa na sua vida. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou é burrice ou é maluquice. Sim. Eu ter o gráfico, uma estatística ao meu favor e eu não olhar para isso aqui. Se você olhar a contagem de meses que o mercado corrigiu, foram 13 a 14 meses. Aqui foi 13 a 14 meses, aqui foi 13 a 14 meses. Aqui foi 13 a 14 meses. Tá acontecendo a mesma coisa, caramba. Corrige 13, 14 meses, rompe uma LTB e vral. 13, 14 meses, rompe LTB e vral. Por que eu vou fazer o contrário? 13, pode contar, aqui são 13, 14 meses. Aqui são 13, 14 meses. Aqui são 13, 14 meses, caramba.
sabe uma semelhança entre todos esses movimentos? Fala aí. Todos eles depois a galera falava: "Não, vai voltar a cair no fundo, não vai voltar a cair no fundo, vai voltar a cair". Toda vez, nunca voltou. Rapaz, o ser humano é muito previsível, né? O gráfico, ele é um retrato do comportamento humano. É isso, né? Então, toda vez que eu olho o gráfico, eu não tô vendo velas, eu tô vendo pessoas ali. Eu tô vendo pessoas, né? O BTC ele fez um movimento que ele nunca tinha feito antes, que era vir para baixo do topo histórico anterior. Ele não fez nos anteriores. Uhum. Não veio. Só que mesmo ele vindo para baixo, eu sempre falei o seguinte, sempre falei nas minhas lives, gente, tá muito arriscado, acima do 20 é compra, abaixo do 20 não, mas acima do 20 é compra. Abaixo do 20 não, acima do 20 é compra, abaixo do 20 não. Quando foi para cima do 20, eu só pensei em compra, meu querido. Só pensei, não tô nem aí, tô de olho fechado aqui, ó. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, isso aqui eu desconsidero. Isso aqui que aconteceu, eu desconsidero. FTX. Isso aí foi FTX. Exatamente. E eu desconsidero. Entendeu? Então você vê que o gráfico ele é previsível. E quanto maior o tempo gráfico, mais fácil a previsibilidade. Por isso que o cara que está iniciando, ele tem que trabalhar no tempo gráfico maior. Porque se ele usa a estatística ao favor dele, mais a gestão de risco, ele vai ter uma probabilidade de 80, 85% das vezes acertar. E é isso que eu preciso. Eu não preciso ser o melhor trader, eu não preciso ter o melhor setup, eu não preciso ser mais bonito ou mais lindo. O que eu preciso é, no final, eu estar com lucro no bolso. Porque lucro bom é Lucro no bolso. lucro no bolso, exatamente. É Perfeito, isso cara. aí, entendeu? É isso aí. Muito legal, cara, muito legal. E como é que a galera, bom, esse projeto aí que tu vai lançar aí agora, ajudando a galera a fazer esses estudos antecipados, como é que a galera fica por dentro disso daí? Pra galera ficar por dentro, nos seguir aí nas redes sociais, né? Uhum. YouTube, Universidade do Bitcoin. No Instagram é a Universidade do Bitcoin Oficial. É sempre verificar o selinho lá, né? Porque tem muita gente se passando por nós aí na internet. E a gente faz lives diariamente. De segunda a quinta, a gente faz live 8h30 da manhã. E No YouTube? sexta-feira, isso. E sexta-feira, 8h10. Agora a gente tá começando a fazer lives também no Instagram, Uhum. só que acontece à noite. Então, de segunda a quinta, 8h30 da manhã no YouTube, ok? E sexta-feira, 8h10. Por quê? Porque sexta-feira tem um Crypto9, né? O programa nosso de cripto lá na Rádio Rock, né? Ah, É legal. o nosso programa aí, né? E foi mais uma coisa legal da UniBTC. A UniBTC tem muito foco de ser o precursor, né? A gente, por exemplo, começou com um dos primeiros eventos de trade de criptomoedas do Brasil, né? A gente está indo para o nosso quarto CryptoMinds, né? Vai acontecer agora dia 23 e 24 de setembro, né? Vai ser o maior evento de trade de criptomoedas do Brasil, quiçá da América Latina, porque passam ali no evento entre 1.200 a 1.500 pessoas, né? Eu não conheço nenhum evento de trade de criptomoedas maior do que o nosso, né? Mas a gente foi um dos primeiros a trazer esse evento para o Brasil. A gente foi o primeiro também a ter um programa em rede nacional falando de cripto, o Crypto9, que acontece às sextas-feiras, às 9 horas. Então, como a gente faz o programa às 9, eu tenho que começar a live 8h10. Uhum. Então, eu começo a live 8h10, vou até 8h55 e depois vou direto pro programa da Rádio Rock. Legal. Então, é só a pessoa acessar, é gratuito. A gente está criando uma playlist nova lá na UniBTC sobre análise fundamentalista, trazendo vários projetos bacanas do mercado para o pessoal entender o porquê da moeda, por que investir na moeda no longo prazo, Uhum. sempre deixando clara a gestão de risco, a maior parte da carteira tem que estar em Bitcoin, né? Então, tem muito material bom, muito material gratuito para quem está começando, ou para quem já está um tempo no mercado e quer pegar as primeiras informações. E para o cara que é trader, né, e quer performar melhor, porque eu sei que você está perdendo dinheiro, que a grande maioria das pessoas estão perdendo dinheiro, tá? Você pode até falar bem de algum fulano, Beltrano, Ciclano aí, que finge que ganha dinheiro no mercado e só mostra lá os trades que dão certo, mas eu sei que você está perdendo dinheiro. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, participa das lives, porque as lives são gratuitas. Você vai ter live aí de segunda a quinta, 8h30 da manhã, e você vai pegar de forma gratuita, é isso. Agora, se você está ganhando dinheiro, tudo bem, desconsidera tudo que eu falei, ó, desconsidera tudo. Ó, esquece, não serviu para você, não precisa botar o chapéu, e você segue a sua vida, tá de boa. Se você quiser algum momento assistir a live para aprender um jeito novo de operar, também tá tudo bem, né? Porque, né, é bom evoluir, né? Um jeito diferente, né? Sempre bom. A nossa forma de operar é um jeito um pouquinho diferente do que a galera tá operando aí. E eu conheço outras pessoas que operam de outros jeitos que também dá bom. E tá tudo bem, né? Tem profissionais realmente bons no mercado que estão operando de outras maneiras aí e tá ganhando dinheiro. A minha preocupação é para o investidor iniciante, porque eu sei que o investidor iniciante ele não consegue acompanhar alguns setups do mercado, que no geral o professor que está ensinando aquele setup ali, ele está integral.
E a grande maioria das pessoas estão no corre-corre do dia a dia, pô, pegando trem, pegando ônibus, não tem tempo para estudar, tem Uhum. pouca grana para investir. Então eu tenho que falar uma linguagem pro povão, porque Sim. eu não consigo falar uma linguagem muito técnica ou uma coisa muito avançada, né? Ou uma coisa que o aluno precisa se dedicar 3, 4 horas por dia, porque não vai dar. Ele Uhum. precisa de pouco tempo no dia para se dedicar e fazer o que tem que ser feito. Legal, cara. Show de bola, parabéns pelo projeto, com certeza vai ser um sucesso, assim como muitos outros da Universidade do Bitcoin. E, cara, portas abertas aqui pra você, sempre quiser Tamo participar. junto. O canal é seu. Muito obrigado pela presença. Não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para mais notificações. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, cara. Gratidão aí. Um abraço. Até Valeu. mais.